Lucas registra no livro de Atos uma das viagens de Paulo. O destino era Jerusalém. Eles passam, por alguns lugares, encontram alguns irmãos e eles chegam a Cesareia. Lá em Cesareia eles se hospedam na casa de Felipe. Felipe era um dos 7 diáconos da igreja de Cesareia. E aí tem o versículo que nós iremos conversar. Felipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Primeiro, eu quero começar por solteiras. Essa fala, eu tinha 4 filhas solteiras. É uma verdade não dita, é um discurso não falado nas igrejas da supervalorização do casamento. E todos os jovens são sempre muito preparados para se casar, A ideia, o pensamento, o esforço é para isso, para o casamento. Mas eu acho que atualmente nós temos que começar a pensar no ministério, na vida de fé dos solteiros. E eu queria dizer e aliviar o meu e o seu coração dizendo que não tem problema nenhum ser solteiro. Não é um pecado, não é uma condenação divina, não é uma maldição, não é. Acredite em mim, não é. Ser solteiro não é um estágio da vida, não é uma fase. Eu tô nessa fase e de repente vou ser promovido, vou passar de fase. Não, não é. Não precisa ser. Na verdade, toda a nossa vida é uma preparação, independente de como você está hoje. A sua vida é uma preparação para a vida eterna, para a vida com Deus. E independente de estado civil, casado, solteiro, o que importa é a sua fidelidade a Deus, é a sua vida de santidade, é a sua vida de temor, é a sua vida de disciplinas espirituais. Entende? Então não importa muito se está casado ou se está solteiro. Um dia, enquanto Jesus falava sobre o casamento, ele fala também da única condição na lei mosaica, na lei de Moisés, que era permitido o divórcio. Porque para Deus o divórcio é abominável, Deus abomina o divórcio. Os discípulos falam assim, se essa é a condição do homem para com a mulher, então é melhor não casar. Jesus fala, nem todos conseguem aceitar esses ensinos. Somente alguns com a ajuda de Deus. E de fato, algumas pessoas nascem eunucos, outras se tornam e outras são feitas eunucos. E não tem problema nenhum. Jesus jogou a bola pra gente. Quem puder aceitar, que aceite. Não tem problema. Quando a gente coloca o casamento como objetivo final das nossas vidas, a gente ignora que os princípios do reino são diferentes. Jesus mais para frente, quando ele é questionado mais uma vez sobre quem era o marido de uma mulher que teve vários maridos, Vários foram morrendo e ela foi se casando. E aí ele é questionado, o pano de fundo era a ressurreição. Se existia ou não a ressurreição. E Jesus responde assim, vocês não conseguem entender as coisas, O casamento é para esse século, é para esse mundo, é para essa vida aqui na terra. Lá no reino dos céus, as pessoas não vão se casar e não se darão em casamento. Nós seremos como anjos. Então, meus queridos, não se preocupem, não se sintam pressionados, magoados, ansiosos, até revoltados contra Deus. Se, como eu e muitas outras pessoas, você não está casado, isso não é um pecado e não é uma condenação. Ok? Segundo ponto, as filhas de Filipe, elas eram profetisas, elas profetizavam.
sendo solteiras. Qual é a função de um profeta? Nós sempre achamos que um profeta é quem revela o futuro, né? Tipo um vidente. E não. Na verdade, a função da profecia é denúncia. Denúncia de pecado, denúncia de aviso de correção, né? A profecia, ela sempre vai na linha de buscar você se corrigir com Deus. Vez ou outra, isso se analisar o que é profecia no Antigo Testamento, né? O que faziam os grandes profetas. Os profetas denunciavam erros, denunciavam injustiça social. A profecia era sempre uma fala no sentido de que algo estava errado, que precisava ser corrigido e que, portanto, Deus não gostava. Então, elas exerciam função ministerial, porque profetizar, o profeta é uma função ministerial, sendo solteiras. Bom, o texto fala por si só e eu não vou forçar o texto. Não vou trazer aqui interpretações além do que está no texto. Está no texto que elas eram 4 irmãs solteiras que profetizavam. Paulo se hospedou na casa de Felipe, que era pai dessas 4 mulheres. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que não tem problema ser solteiro. Também não tem problema ser casado. Não tem o menor problema. Quero falar para você que profetizar não é só revelar o futuro, né? Vidência, não é, nem é isso, né? Profecia é denúncia de pecado. Profecia é mostrar também o caminho do arrependimento. Profecia é anunciar a salvação. E deixa eu te falar que o maior pecado que a gente pode denunciar hoje na sociedade é o quê? É a falta de Jesus. É a necessidade de arrependimento dos nossos pecados, da nossa rebeldia contra Deus e nos voltar a Deus. Então eu quero dizer para mim e para você, não importa o seu estado civil, não importa o seu gênero, a sua função é anunciar Jesus, é profetizar as boas novas, é dizer, é chegado o reino de Deus. Então, e proclame o reino de Deus, proclame as boas novas de Jesus.